Eu acho que todo mundo aqui já me conhece, eu sou a tia Lelê. E hoje eu estou muito mais que feliz, porque eu tenho aqui o meu professor de odontopediatria, desde a graduação, da especialização. Eu sou cria desse bonitão, doutor Júlio. Só faltou o olho azul, né, em mim. Mas estou muito feliz que você está aqui hoje, viu? E desde a graduação, eu sempre me encantei por odontopediatria e eu sabia que era isso que eu queria para minha vida. Depois da graduação, fui para a especialização, da especialização para o mestrado, e do mestrado, Deus abençoe, que meu nome vai sair na lista de aprovados do doutorado. Estamos em oração, né? E a nossa vida é essa, gente. Estudando, reciclando os conhecimentos. Tem alguém aqui que está na graduação ainda? Quero dar boas notícias para vocês. Vocês vão terminar a graduação e não vão parar de estudar, viu, gente? É verdade. Acho que é aí que começa a estudar mais. Porque a odontologia evolui a cada mês. Coisas que eu aprendi na minha graduação, hoje já evoluíram. Por exemplo, eu sou novinha assim, mas a gente está com a Mames aqui, né? A genética é boa. Eu vou 30 esse ano, nem parece, né? Mas eu vim de uma geração que a cárie era infecto-contagiosa e transmissível. Hoje a gente sabe que esse conceito mudou, né? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje de reabilitação em odontopediatria. Mas antes da gente começar para valer nossa aula, eu quero perguntar para vocês o que vocês pensam quando vocês ouvem reabilitação. O que vem na sua cabeça? Devolver a função. Ou devolver chique, devolver a função. Alguém pensa em prótese? Sim, não é? Geralmente sim, reabilitação prótese, reabilitação protética, tá junto, né? Então, eu fui lá no dicionário, né, que agora é tudo no computador. Nossa época o dicionário era lá, né? O que significa prótese? É exatamente isso que você falou. Um dispositivo implantado, né, para suprir a falta de um órgão ausente ou para restaurar uma função, que você falou, comprometida. Então, a reabilitação vai muito mais do que uma prótese, do que uma coroinha, do que um mantenedor de espaço. A prótese, ela chega para o nosso paciente com a finalidade de melhorar a oclusão antes de pensar em estética. Se a gente teve a perda de um elemento tão importante que é o órgão dental, que a gente sabe, né, que a odontopediatria raiz é aquela que a gente senta no mocho e ouve algumas gracinhas do pai e da mãe, do tipo, é só um dente de leite, arranca. Não é nem extrai, né? É arranca. Não, daqui a pouco vai vir o permanente. A gente não tem pelos pais, ainda nessa geração, uma postura quanto à preservação e à prevenção, né? Então, a gente precisa reabilitar a oclusão desse elemento. A função mastigatória, a estética também é importante, a gente vai falar sobre isso. A fonação. Crianças que têm perdas precoces de dentes anteriores começam a ter hábitos deletérios, como interposição lingual, começa a falar assim, porque a língua invade o espaço que não deveria. E poucos pais começam a perceber isso. É o odontopediatra que joga o start e a mãe começa a pensar, nossa, é verdade, doutora. Ele tem babado à noite, ele tem roncado, ficado com a boquinha aberta, porque a oclusão e a função já está comprometida. E também o psicológico. Gente, a gente vive dias difíceis, sabia? Dias que os pais pouco conseguem controlar as crianças hoje. Elas chegam no nosso consultório querendo ou não querendo, não é assim? Antigamente, o meu pai olhava para mim firme, ele só olhava. Minha bola baixava em 0. Hoje parece que as crianças olham firme para os pais e a bola dos pais que abaixa em 0. Quem clinica sabe que é assim, né? E a gente nota que essa geração está tendo muita questão psicológica,
Porque desde pequenos, as crianças se importam com a estética. Antigamente, qualquer restauração para os pais estava bom. Mas hoje eles querem bonito, porque eles viram na internet, eles viram no Instagram um dente branco, eles querem daquele jeito. Chega a dar raivinha, né, mãe? A mãe, ela cuida do nosso consultório, ela auxilia a gente. E tem pai e mãe que termina o atendimento e faz isso aqui, ó. Para ver se está liso. Que vontade de passar um creme dental fluoretado e esfregar, né? Em casa, devia fazer isso mais vezes. Mas eles se preocupam com a aparência dos dentes dos filhos. Então, na primeira infância, é onde começa o desenvolvimento importante da criança. O desenvolvimento emocional, o desenvolvimento cognitivo, físico e funcional. E se a gente tem uma perda estética nesse período de primeira infância, isso é cientificamente provado que vai repercutir ao longo da infância dessa criança. Então, se a gente tem uma criança que está passando por situação de bullying na escola, que já sente vergonha da aparência dos dentinhos e que já tem perdas funcionais, por mais que a gente reabilite, a gente já notou nessa criança uma alteração no desenvolvimento. E posso falar uma coisa para vocês? Sabe qual que é o primeiro sinal, isso cientificamente falando, que a criança começou a ter uma perda negativa? Quando a criança para de sorrir. Ela chega no consultório. Oi, tudo bem, João? Vem aqui tirar uma foto com a tia. E o João sorri assim, ó. Sem mostrar os dentinhos. Um pesquisador muito importante para a odontopediatria, o Correia, ele fez uma pesquisa muito longa e mostrou que o primeiro impacto psicossocial negativo que a gente encontra nas crianças na primeira infância é quando elas sorriem sem mostrar os dentinhos. Olha que sério. E aí a gente começa a pensar em alguns pacientes do nosso consultório, né? Que sorriem sem mostrar os dentinhos. Então, a gente sabe a importância do sorriso da criança, do bem-estar da criança. E os estudos mais recentes mostram o seguinte, que as crianças de 3 a 5 aninhos já têm um sentido de consciência da imagem. Olha que sério isso. Tem alguns pais que pensam, não, ele é muito bebê, nem sabe o que é bonito e o que é feio, nem vai estar importando se está o dentinho preto ou o dentinho branco. Olha, mãezinha, é cientificamente provado que dos 3 aos 5 aninhos, a criança já começa a ter uma percepção da imagem. Ela sabe o que é bonito, ela sabe o que não é bonito. E isso, olha, me arrepia. Sabe por quê? Por conta da exposição à mídia. A gente vive uma geração diferente da nossa geração, diferente da geração que já passou, que não tinha acesso à internet, que não conhecia o Lucas Neto, o Felipe Neto, né? E hoje as crianças, elas assistem YouTube, elas têm Instagram e elas seguem as pessoas e sabem como elas querem ser. E será que a criança quer ficar com o dentinho escuro? E cá entre nós, né? Todo mundo aqui senta no mocho. Como é difícil restaurar dente descido. Cara, a gente vê foto em livro, foto em aula, e é difícil sentar no mocho e conseguir reproduzir tudo isso. É difícil escolher uma resina que tenha a cor que a gente espera do dente descido, que é mais branco, que é mais opaco, que não é translúcido. E aí a gente restaura e fica cinza. E não fica tão bonito, né? Então a gente veio hoje para tentar simplificar a restauração e a escolha de cor na odontopediatria, que é uma grande dificuldade, né? Então, outros autores relatam que as crianças que se preocupam menos com seus dentinhos, elas vão ter mais insegurança. E isso seria uma questão de autopercepção e baixa de autoestima. Então, olha que importante saber disso, né? Quando a gente nota uma criança que sorri pouco, ela já está tendo um impacto negativo no psicológico dela. Então, a gente já conversou que a reabilitação vai muito mais do que uma prótese, né? E a reabilitação, ela vai desde restaurações pequenas até próteses,
restaurações amplas, diretas que a gente faz no consultório, ou indiretas se a gente precisa de um recurso protético, coroas anteriores, coroas posteriores, tudo isso aqui é uma reabilitação. Então, o odontopediatra, ele é um reabilitador, certo? Então, aqui, a gente tem restaurações e reabilitações que nós consideramos como simples. Não sei se vocês pensam em prestar um concurso público, de repente, na prefeitura, para entrar como especialista em odontopediatria, mas está caindo muito isso aqui em prova. O que é uma reabilitação simples? São restaurações de resina composta, ionômero, amálgama e complexas. Endo, pino, coroa, coroa de acetato, prótese fixa. Isso tem caído muito em concurso público. Então, tirem foto do slide para vocês não esquecerem disso, tá? E outra coisa que a gente não pode esquecer, pessoal. Qual que é o melhor mantenedor de espaço que existe no mundo? É o mantenedor que Deus fez, é o dente natural. Então, a gente vai preservar ao máximo a estrutura que a gente tem. Hoje, a gente vive e levanta a bandeira da mínima intervenção, né? A gente vai remover o necessário, a gente vai manter o máximo de estrutura. Porque qualquer estrutura que eu tiver vai ser benéfica para eu conseguir fazer um plano de tratamento que tenha uma longevidade maior, certo? Então, a gente vai focar enquanto ele está rígido, fazendo consultas preventivas, profilaxia, aplicação de verniz, de cariostático. O professor Júlio vai dar uma aula muito bacana de cariostático, que é um material que está voltando super em alta agora aqui no Brasil. Eu vim da geração do cariostático, parou um pouquinho e está voltando com tudo. As pesquisas científicas estão crescendo a respeito disso. A APD, que é a Academia Americana de Odontopediatria, que é uma grande referência para a nossa especialidade, apoia o uso do cariostático. Então, a gente vai tentar preservar o máximo de estrutura com os recursos que a gente tem. Eu, por muito tempo, gente, trabalhei em PSF, tá? Minha realidade foi essa. E no PSF não tinha recurso. Eu mal tinha uma resina. É verdade, trago verdades. E eu, muitas vezes, comprava um cariostático do meu dinheiro, levava para o posto, porque era o que eu conseguia fazer paralisação de lesão. Durafat, nunca nem vi no posto. Era muito caro. Então, a gente tem alternativas de baixo custo que conseguem muito bem fazer a função e o papel na nossa realidade da odontopediatria, né? Espero que vocês trabalhem em consultórios chiques, que cobram caro a consulta, mas às vezes a nossa realidade é outra. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje alternativas de bom custo, tá bom? Ótimo. Acho bom, né? Então, antes da gente começar a falar em reabilitação, a gente precisa conversar sério, tá, gente? Qual que é o conceito de perda precoce? Isso é muito importante. Porque se a gente não tem gravado no nosso coração o que é uma perda precoce, às vezes a gente vai derrapar no nosso plano de tratamento. E eu acredito que todos nós aqui viemos de escolas diferentes, de estados diferentes, mais calor, mais frio, não é? Mas a gente vai focar nesse momento na ciência. Não da onde eu vim, não da onde eu ouvi falar, no que tem de apoio científico. Beleza? Então, será que eu vou observar a cripta para eu definir se é uma perda precoce ou não? Desculpa, eu trago verdades da ciência, tá bom? Não vamos observar a cripta nesse momento. A gente vai observar a formação da raiz do dente permanente sucessor do meu elemento. Certo? Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar de cripta. Eu também já. Mas vamos ver o que a ciência diz hoje? Vamos. Ótimo. O primeiro estudo de cripta vem de 1960. Cara, 1960 eu acho que o pessoal usava espartilho. Tipo, não tinha tomografia, recurso que a gente tem hoje. Não é verdade? Imagina um raio-x de 1960. Tipo, não consigo nem imaginar. Era falho, não era? Em comparação com as modernidades dos anos 2000, não é?
Então, a cripta é muito empírica. Para mim, eu posso lá olhar e falar, eu acho que rompeu. Para você, não. Então, os estudos mostram de cefalometria que para a gente saber se a cripta rompeu ou não, é só por tomografia. E aí eu vou falar para vocês, os nossos pacientes pouco trazem uma panorâmica, quem dirá uma periapical, quanto mais uma tomografia. Então, não é verdade? É verdade isso. É verdade esse bilhete, não é? Então, vamos começar a partir de agora, começar a perceber o quanto de informação de raiz do meu permanente sucessor. Se eu tiver menos de 2/3 de formação, é uma perda precoce. E eu preciso manter o espaço. Seja com uma banda alça, uma coroa alça, com uma prótese, eu preciso manter esse espaço, certo? E quando que eu preciso instalar o meu mantenedor, gente? Eu posso marcar, faço a exo hoje, semana que vem o protético me manda. Não, não. A APD, isso, fala o seguinte, que a gente precisa fazer uma exodontia programada, nos casos que a gente consegue, né? Exceto urgência. O que seria uma exodontia programada? É aquela que eu moldo meu paciente antes, mando para o protético fazer o mantenedor. Quando o protético me devolver o mantenedor, eu faço a exo e instalo imediatamente. Nossa, mas vai ter sangue? Vai, mas eu vou controlar o sangramento, vou fazer uma hemostasia adequada, e aí eu vou instalar meu mantenedor imediatamente. Coitadinho, né, do paciente, eu vou deixar ele ir para casa e voltar às 6 da tarde. Bebê, perdeu espaço. O espaço é perdido imediatamente depois da exo, tá? Mas qual que é o cimento milagroso? Trouxe para vocês, tá bom? É o Riva. Riva dá certo com tudo. Até para feridas de amor, o Riva é bom para tudo. Obrigada, Mã. Bom, e quais são as principais causas da perda precoce? Em número 1, são as lesões de cárie extensa. Traumas, anquiloses, reabsorção de raízes, pacientes sindrômicos e agenesia. Essas são as principais perdas que nós temos. E a gente vai focar hoje um pouquinho no conceito da doença cárie, tá? Qual que é o conceito atual e o que as evidências científicas mostram pra gente? Que a doença cárie é a doença mais comum do mundo, Pensa do mundo inteiro. Qual que é a doença mais comum? Cárie. Gente, isso é muito doido. Não é muito doido pensar nisso? Fala que sim, gente, por favor. Porque eu acho. Mais de 600 milhões de crianças no mundo todo têm a doença cárie. E a maioria não é tratada. Sabe por que falam que a odontopediatria é a especialidade do futuro? Porque a gente sempre vai ter paciente com doença cárie, paciente preventivo, mas a gente sempre vai ter criança nascendo no mundo. Não é verdade? Quem aqui é papai e mamãe? Levanta a mão. Eu ainda não, tá? Mas me fala uma coisa, a vida de vocês não mudou depois que vocês se tornaram mães? Uma criança nasce e uma mãe nasce também, não é? E a gente não quer dar o melhor para os nossos filhos? Seja levando no dentista o melhor da cidade que tiver, com o produto que tiver, porque Deus o livre aparecer uma doença cárie, não é verdade? Então, a partir de hoje, tá? A gente vai fazer um combinado. A gente vai elevar nossa especialidade. Não é um pontinho de carizinha, não é uma manchinha pretinha, é uma doença. E no nosso consultório eu falo a palavra doença, porque doença choca. Agora, carizinha, é uma manchinha, é um bichinho, isso é mamão com açúcar. Agora, uma doença, a doença mais comum do mundo, isso é muito sério, certo? E eu trago boas notícias. Essa doença, ela é prevenível e interceptável. Olha que bom! Tem como a gente observar a doença no começo e interceptar esse processo de evolução. Por isso que a gente vai precisar focar
em tratamentos preventivos de acordo com o risco da criança. E se a gente não consegue interceptar, talvez com cariostático, com verniz de flúor, a gente vai ter uma evolução da doença, chegando até a perder o elemento, tá? E a gente já ouviu muitos nomes da doença cárie, muitos. Cárie rampante. Quem nunca ouviu cárie rampante, né? Se bobear, tem gente que fala isso até hoje, cárie rampante, né? Cárie do leite, cárie de mamadeira. Tem gente que fala até hoje. Tem professor que até hoje fala cárie de mamadeira. Gente, cárie antero superior e cárie precoce da infância. Tudo isso a gente já ouviu falar, não já? Alguém nunca ouviu falar nessas terminologias aqui? Todo mundo já ouviu, né? Mas, gente, lembra que a gente trouxe ciência para vocês? Eu trago verdades. E às vezes as verdades doem, não é? Quero falar para vocês sobre principalmente essas duas aqui, tá? Cárie rampante, que me faz lembrar uma rampa, não é? Ela veio à nomenclatura de 1945. Tipo, na época das princesas. Não sei, andavam de cavalo. Cárie rampante. Olha que antigo, não é? E cárie de mamadeira? 1977. Antigo, foto preto e branco, não é? Mas se tudo evolui, por que até hoje tem gente que fala isso? Achando que é chique? Cárie de mamadeira, cárie rampante. Será que a gente usa esse termo ainda hoje? Não. Não, é errado falar isso. Cárie rampante, cárie do leite, cárie de mamadeira, antero superior. E agora eu quero falar para vocês essa última aqui. Cárie precoce da infância. A gente usa esse termo ainda? Cárie precoce da infância? Lembra que eu trouxe verdades? Verdades científicas? Desculpa, bebês. Não falamos mais assim hoje. Ah, que? Sim. E quero falar com vocês algo que me chamou a atenção no Congresso de Maceió. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém foi para o Congresso de Maceió? Declaração de Bangkok. Alguém já ouviu falar? Pois é. Bangkok a gente vê lá no Netflix. Se beber não casa, eles foram para Bangkok e tatuaram, né? Mas um grupo importante de odontopediatras do mundo inteiro, inclusive tinha um brasileiro lá, né? Neymar. Fizeram um consenso e o que foi conversado lá? Que coisas precisam ser mudadas. Igual a gente tem no GIF lá do WhatsApp. Medidas precisam ser tomadas, não é? Adoro. E o que foi discutido lá? Terminologia da doença foi uma das pautas. Por que a gente fala cárie precoce? Então, existe cárie tardia da velhice? Se existe cárie precoce da infância? Se é precoce, não é antes do tempo? Então, eu já sei que vai aparecer, então ela veio precoce? Olha como não faz sentido. Se parar para pensar direitinho, não é que eles têm razão? Não é verdade? Por que cárie precoce, né? Então, existe um tempo certo para se manifestar a doença? Então, pensando nisso, foi feita uma declaração de Bangkok, em 2019, pelo IAPD, que diz o seguinte, foi um upgrade das nossas teorias, tá bom? Então, a cárie na primeira infância é o termo que hoje a gente vai utilizar, certo? Hoje, o que tem de maior embasamento na ciência, em terminologia da doença, é cárie na primeira infância. Talvez daqui 10 anos, né, nós estejamos aqui com alguns cabelos brancos, ou não, né? Falando, gente, mudou o termo, mas a ciência evolui, né? Então, a cárie na primeira infância é definida como a presença de uma ou mais superfícies cariadas, cavitadas ou não, perdidas ou restauradas devido à doença cárie, em qualquer dente descido de uma criança com menos de 6 anos de idade. Certo? Melhorou.
Porque antes o conceito de cárie precoce que a gente falava era um pouquinho mais complexo de definir. Então, gente, bem-vindos à odontopediatria. A gente vai tratar cárie na primeira infância. Beleza? Muito bem. E quais são essas consequências da perda precoce? Então, a gente vai ter migração dos dentes adjacentes, perda de espaço, perda da direção de erupção. E eu tenho esse casinho aqui, que é um casinho nosso, que me dói o coração. Que difícil atender uma criança nesse perfil de oclusão aqui. Então, vocês podem notar que a perda foi tão precoce, que teve uma perda óssea tão significativa, que a oclusão dela ficou comprometida. A gente nota uma mordida cruzada, uma alteração na relação dos arcos, raízes residuais, extrusão. E, gente, a reabilitação aqui vai ser complexa. Não vai adiantar eu usar uma resina chique, o ionômero top, se eu não mudar o conceito familiar dessa criança. Vocês conseguem entender como a reabilitação é complexa? Então, choquem, mas essa mãe chegou no consultório para colocar um aparelho. Ela queria colocar um aparelhinho. Gente, tem coisa muito mais importante nesse momento que eu estou me preocupando aqui. E a vontade de falar para a mãe, mãezinha, meu amor, como que eu vou colocar um aparelho se nem dente seu filhinho tem direito, bebê? Vamos melhorar, né? Complicado. Esse outro caso aqui que me chamou a atenção, que essa mãezinha chegou no consultório e até acho que a mamãe estava junto nesse dia, a mãe não queria restaurar esses dentes permanentes de uma criança. Porque a mãe falava, ela vai cair de novo e vai quebrar, eu não quero fazer de novo. Gente, como assim? É dente permanente. Deixa a criança assim porque a mãe não quer ter trabalho. E aí a gente nota a criança com interposição de língua. E foi tão legal essa foto, porque olha a saliva bombando aqui, ó. Porque escorre, porque não tem dente anterior, rígido. Então a gente precisa explicar para a mãe que além da estética, o comprometimento funcional aqui é importante. A criança já criou um vício de falar assim. Vai ser complexo trabalhar esse conceito familiar. Esse outro paciente aqui também, que chegou com várias raízes residuais, perda de espaço, difícil demais. E a gente começa a notar que as crianças têm dificuldade alimentar. Olha, gente, confie em mim. Começa a fazer diário de dieta com o paciente de vocês. Saindo daqui, a gente vai lá para American Birth, que é aqui pertinho. A gente vai falar sobre isso. Quantos de vocês, de verdade, fazem diário alimentar no consultório? Prometo que eu não vou ficar triste, não. Mano, só uma. Vou falar, vamos começar a fazer depois do CIOSP? Se vocês quiserem, ó, eu trouxe na próxima aula uma foto. Vocês tirem foto do diário. Imprime, faz na mão. Sabe por quê? Vocês vão se chocar. Como a predileção da dieta das crianças é pastosa. E isso influencia muito na oclusão, na formação. Não é chocante o que a gente nota no consultório? É muito. E as crianças começam a ter essa alimentação pastosa porque a mãe atrasou de fazer a introdução do alimento sólido, porque quem é mãezinha aqui sabe que não é fácil introduzir o sólido no bebê. A mãe quer que a criança coma rápido, porque tem que levar o outro para o inglês, pegar o outro na escola. Vamos, menina, engole rápido. E vocês vão ver que as crianças gostam de comer o quê? Macarrão, ovo frito, purê e arroz. Cadê o impacto alimentar nessa dieta? E isso vai ter consequências negativas. Então, a gente começa a notar uma mastigação viciosa unilateral. Olha, eu bati o olho, tem churros ali na frente. A gente vai comer uns churros depois. Perceba o seu amigo. Que lado que ele mastiga? Geralmente, a gente tem um lado de preferência, sabia? A nossa mastigação, no geral, é unilateral e não bilateral. E aí, a gente vai ter uma oclusão não balanceada, alterações no desenvolvimento facial. E o que que... Ah, amiga, não vai embora.
Depois a gente se fala, tá bom? E a gente vai notar o quê? Uma assimetria facial, mordida cruzada, desvio de linha média, alterações de fonação e de respiração. Então, se vocês observarem no paciente de vocês alguma dessas alterações, pode crer que ele está comendo muita alimentação pastosa e unilateral. Confia em mim. Vai ter que corrigir isso com a família, tá? E aí, a gente começa a ter problemas das crianças em pronunciar fonemas. E quem lida com criança no consultório sabe que tem criança de 4 anos que chega no consultório falando assim, igual um bebezinho. E a mãe acha lindo. Ai, olha o chumão, ai, nini. A mãe não estimula a criança a falar certo. A mãe fala errado porque acha bonito. Cachoio. Olha o cachoio da tia com dentinho, cachoio. Não, é cachorro. Precisa ensinar a criança a falar, a ter exemplo positivo. E se a gente tem uma perda de algum elemento, precisa reabilitar, a criança pode ter dificuldades nesses fonemas. E o bullying, que é uma realidade das crianças hoje. E quando a gente fala em maloclusão, a perda precoce, perda de espaço, perda de função é uma das principais causas da maloclusão em dentes permanentes. E aí a gente veste a camisa da odontopediatria e pensa, a gente pode mudar o futuro da criança. Se eu faço uma restauração bem feita e bem adaptada, eu mantenho o espaço, às vezes eu previno ela de uma orto. Olha que doideira. Então, a gente tem uma missão importante nas mãos, né? Eu falo, odontopediatria não é só aplicar flúor, usar um jaleco colorido, né? E cantar Dona Aranha. É muito mais que isso, é muito sério a odontopediatria, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora de plano de tratamento, algumas dicas para vocês implementarem no nosso dia a dia, dicas de custo ok, tá? Às vezes a gente faz aula, pensa, que legal, vai ver o produto, não vou nunca usar isso na vida. Uma resina, R$ 500, mas nunca nem vi, né? Então, vamos usar o que a gente tem de recurso hoje, tá? Então, os problemas decorrentes dessa perda vão depender de qual elemento a gente está falando, se é anterior, se é posterior, qual que é o estágio da dentição que ele se encontra, idade da criança e características do arco. Primeira dica que eu quero dar para vocês, para quando a gente tem uma mãe que fala assim, doutora, eu já passei em 7 dentistas, a restauração cai, eu não sei o que eu faço, trouxe um milagre para você fazer. Não é assim? E a gente vai ver como que a criança morde, ela morde assim, ó. Mordida, cruzadinha, topo a topo. Gente, isso não vai dar certo. Precisa corrigir essa maloclusão da criança. Se ela está mordendo topo a topo, a restauração vai, vai soltar. Olha que importante. Ou então a mãe chega reclamando que cai a restauração. A criança não tem dente posterior, está em raiz residual. Ela está descontando a carga mastigatória onde? Nos anteriores. Então, a primeira coisa que a gente vai reabilitar sempre são os posteriores e depois o anterior. Certo? Muito bem. Então, a gente vai individualizar o nosso plano de tratamento, tá? E eu trouxe aqui algumas possibilidades para vocês. Quando a gente fala em planejamento, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o comportamento da criança, gente. É sério. Sabe por quê? O João que eu atendo não é o João que você atende, nem o João que você atende. O comportamento da criança é importante demais. Às vezes, para o seu paciente, vai dar certo endo, pino e coroa. E para o nosso, vai ter que fazer uma exo. Porque a mãe não vai cuidar em casa, a mãe vai ter dinheirinho para pagar endo, mas não vai ter dinheirinho para pagar o pino e a coroa. O que adiantou eu tratar endo ou o menino continuar com uma raiz residual sem função? E quem aqui já atendeu adulto, quantos pacientes chegam para a gente que fez endo e não teve tempo de fazer uma coroa? 1 milhão no ano, não é? E aí a dó é, olha, amigo, vou ter que fazer uma exo agora, porque inflamou, nananã. E ele perdeu ainda o que fez, não é assim?
Então, a gente vai precisar pensar nisso. Idade da criança, as prioridades que a gente tem para tratar, adequar o recurso protético a cada caso. Eu trouxe possibilidades para vocês hoje aqui, prótese fixa, removível. Vamos pensar no melhor plano para o nosso paciente. Colaboração da criança e de quem? Dos pais. Sim, tem criança que é um doce, mas a mãe bota medo. A mãe fala, ai, doutora, ai, é sangue, ai, coitadinho, ai, tá doendo, ai, tem certeza que a anestesia pegou? A mãe que é o terror e atrapalha tudo, não é verdade? Gente, Deus que me perdoe, Deus me defenderá. Mas tem mãe que eu bato o olho no consultório e eu penso, não vou fazer pino e coroa jamais. Se cair isso aqui, a culpa vai ser minha. O menino vai comer pedra, vai chupar gelo, vai morder lego. Mas a culpa é de quem? Minha. Do meu cimento, não é? Então, a gente vai ter alternativas para esse caso, tá bom? E, olha, para quem está começando, posso falar uma coisa? Coisa que velho fala. Não há dinheiro que compre a nossa paz. Palmas. É sério. Pode crer. Eu sei que a gente vive tempos difíceis, atende convênio, ganha pouco, é desvalorizado, mas não há dinheiro que pague a nossa paz. Tem paciente que vai ser, olha, dor de cabeça, tá bom? Vamos começar, então, com as próteses unitárias, tá? Então, prótese unitária, um dentinho só, como diz o nome, certo? Temos aqui uma alternativa que é a coroa de aço. E temos uma outra possibilidade que é a coroa de acetato, tá? Tem alguns lugares no Brasil que eles não falam acetato. Falam celuloide. Mas é a mesma coisa, tá bom? Biscoito e bolacha, a mesma coisa, tá? Coroa de aço e coroa de acetato. Bom, coroa de aço, topíssimo. Super voltando em alta. Haltechnique, legal. Conseguimos comprar? Não. Ah, caramba! E agora? E agora que se eu quiser fazer isso aqui, eu trouxe o protocolo para vocês hoje, mas vai ser assim, ó, moldar e mandar para o protético. Beijos. Não vende aqui no Brasil. A Anvisa não libera. A Anvisa libera né? Que a gente quer usar. E a coroinha de acetato, teremos rendição na TDV na sexta. Vamos lá para a gente fazer, tá bom? Vai ser ótimo. Que é uma alternativa barata, tá? E eu trago verdade. Sabe quanto custa uma coroinha? Uma dessa? Pra gente, de custo? R$1,20. R$1,20. Nenhuma água aqui no CIOSP vai ser R$1,20. Nem acho que Babalu deve custar 4 Babalu R$1. Acho que não existe mais isso, né? Mas custa R$1,20, então é ok. Quem trabalha em serviço público, não sei se eles vão comprar, mas o custo é barato, tá? E aí eu tenho uma dica. Dá para fazer com plaquinha de clareamento. Molda, faz de gesso e coloca na prensa. Sai bem baratinho, tá? A gente vai falar mais sobre isso na aula da TDV. Temos também prótese fixa com cursor. E esse aqui é um casinho nosso do consultório, que a gente chama de prótese Denari. Alguém já ouviu falar na prótese Denari? Qual que é o diferencial da prótese Denari? Essa prótese aqui, ela vai ter um sistema aqui no meio, que a gente chama de tubo barra, macho e fêmea. Conforme a criança cresce e expande, a prótese abre e vai ficando diastema. É muito ok, tá? Nessa paciente aqui, era uma paciente autista, lá do nosso consultório, e a gente fez essa prótese Denari e teve um acompanhamento bem legal. Ela durou em boca dessa pacientinha 3 anos. E aí ela voltou para a gente fazer a remoção para dar lugar para os permanentes. Então, aqui a gente tratou endo, fez sepultamento, nome feio, né? Não gosto, mas é. O que é sepultamento? Quando a gente tira a coroa, tá? E aí a gente adaptou a prótese no remanescente e eu pedi para o protético fazer uma gota
para cimentar no canino que precisou restaurar, né? Então, assim, se a gente olhar bem, faltou uma pontinha nesse canino ali, mas eu tive que tirar. Sabe por quê? Como ela não tinha oclusão nenhuma, o canino dela era muito pontudo, batia com o canino de baixo, ia soltar a prótese. Então, eu tive que tirar a ponta do canino, certo? Temos outra alternativa legal, prótese removível. Legal, mas não para todo paciente, tá? Precisa de ter cooperação da criança. E às vezes, bebê, é o que menos tem, tá? Então, como funciona uma prótese removível? Eu posso ter ela com expansor ou sem expansor, certo? Eu moldo e vou pedir para o protético confeccionar um Hawleyzinho com os dentinhos ausentes. E aí vem o pulo do gato. Qual que é o acompanhamento e a manutenção desse aparelhinho aqui? De 6 em 6 meses eu preciso reembasar. Então, eu preciso ter uma noçãozinha um pouquinho de ortopedia ou ter um orto no consultório que consiga fazer esse reembasamento. Senão, vou perder o aparelhinho. Eu preciso ter essa manutenção de troca de acordo com o crescimento da criança. Tem esse caso aqui, que foi um caso nosso também, de um paciente especial com displasia ectodérmica. E a gente teve que fazer, eu sou uma pessoa, eu me arrepio, sabe? Eu me arrepio com esse caso. Foi uma prótese total para dente descido. E ele estava só com o comecinho do primeiro molar permanente. Olha que judiação. E como lidar com esse caso? É assim, conforme... Amigo, posso sorrir? Porque toda foto eu saio assim, ó. Tá bom? Tá. Por favor. Tá bom? Vou dar um sorriso agora. Lindo. Tá, assim, ó. Obrigada. Gente, nunca consigo uma foto que dê... Todas eu tô assim, ó. Vamos lá, tá bom? Como que a gente vai lidar com esse caso? Essa paciente aqui, ela tinha a genesia de descido, mas tinha alguns permanentes. Conforme eles forem entrando em linha de oclusão, eu pego uma maxicute, abro espaço para o permanente erupcionar. É uma alternativa para durar mais a prótesezinha e a mãe não ter gasto de ficar fazendo a cada dentinho que fosse aparecendo, né? A gente tem próteses totais, nesse caso aqui. Então, quando a gente tem a genesia total, a gente vai fazer uma PT, igual a gente faz para paciente adulto edêntulo, tá? Precisa fazer as medidas na cera, a linha. Lembra quando a gente fazia na faculdade? Do mesmo jeito, tá? E aí, eu trouxe para vocês agora os protocolos, tá bom? Porque a gente vai utilizar tudo isso no nosso consultório, né? Então, vamos começar com o protocolo de posterior? Bora? Qual que é o protocolo de coroa de aço? Tá bom? Olha, ó, começou da hora. A gente trouxe até o valor de custo para vocês, tá bom? Então, qual que é a indicação da coroa de aço? Grandes destruições que não conseguimos reabilitar com uma restauração direta de resina, beleza? Quanto custa para a gente? Em média, 50 a 80 reais de custo para nós, do laboratório. Fora o meu material de moldagem, que a criança vomitou, tem que moldar de novo, aí não deu certo, aí tomou presa antes, eu vou repetindo e vou gastando material, tá bom? Então, aí a gente vai ver o custo total, tendo em vista tudo isso, tá? E aí a gente vai repassar para a família de acordo com a organização do seu consultório. Onde comprar? Fora do Brasil. Ou mandar fazer no laboratório. Então, a gente vai moldar e mandar para o protético. Aqui no Brasil, elas foram descontinuadas nos anos 2000. Eu acho que a culpa é do bug do milênio. Eu acho. E aí, qual que é o passo a passo, então? O preparo no dente é opcional. Se eu for focar em Hall Technique, eu não faço preparo nenhum, tá? Faço uma moldagem de boa qualidade, envio para o protético, adapto e provo. Importante, não pode ter isquemia da papila, tá? Faço polimento e cimento
qual é o número de boa qualidade, que aí a gente indica o Riva Selfie. Por que tem que ser selfie? Porque a luz não passa pelo aço, tá? Beleza. Tem esse casinho de HMI, que é uma verdade, né, na odontopediatria. Quantos casos de HMI a gente tem? A gente não fez preparo nenhum, a gente só moldou com silicona, protético mandou a coroinha pronta, certo? E a gente cimentou com o Riva Selfie, tá? E aí, esse é o aspecto final, certo? Temos aqui um casinho de cariostático. Então, nesse caso aqui, é um bebezinho que tinha muita lesão em atividade. E a gente está para falar a real aqui, né? Tem casos, gente, que o verniz de flúor não vai adiantar. Vai ser tipo enxugar gelo. Eu passo uma aplicação de verniz, passo outra e não adianta, porque a mãe não escova em casa. É uma madeira noturna livre demanda. É uma bagunça. E a mãe cobra ainda. Doutora, não está resolvendo. Oxe, a culpa é minha. Então, tem alguma alternativa mais forte que o verniz de flúor? Tipo assim, ó, que paralisa rápido? Tem. É o cariostático. Qual que é o ponto negativo do cariostático? O escurecimento. Infelizmente, não existe um cariostático que não escureça, porque ele tem prata na composição, tá? Então, ele escurece a cor e aí vem a gente fazendo o trabalho reabilitador da cor. Então, aqui eu usei um cariostático e um Rivalite por cima. Posterior, passa batido ok. Anterior, eu vou dar uma outra solução para isso. O cariostático tá muito ainda em utilidade, certo? Opa! Segunda alternativa que a gente tem é a coroa de acetato, tá? Ou coroa de celuloide, como a gente já ouviu falar por aí. Qual que é a orientação de uso? A mesma da coroa de aço, só que dessa vez é para dente anterior. Que a gente tem uma grande perda ou que a gente tem difícil cooperação, que se for fazer uma escultura manual, não vai dar certo. Eu preciso de algo rápido, o bebê está chorando, vomitando lá no meu equipo, a mãe estabilizando, o bebê suando. Que jeito que eu vou lá com meus dots anatômicos? Gente, não dá. Xuxa uma coroinha e beijos, resolve, né? Então, marca comercial, TDV. Eu coloquei em média R$2, porque às vezes vocês vão comprar na Kremer, é R$1,20. Na Dental da minha cidade, tudo é caro. Aí sai, tipo, R$2 o custo médio de cada dentinho, tá? É bem ok pra gente usar no nosso dia a dia. E aí, eu tenho esse caso para mostrar para vocês. Esse caso, é meu xodó, tá? Então, xodó... muito bem. Esse paciente aqui chegou com grande exposição. O que vocês estão enxergando aqui no espelho? Exposição pulpar bombando, né? E a mãe chegou desacreditada de uma reabilitação. Porque esse pacientinho aqui, ele é autista, ele não verbaliza e não estava reclamando de dor para a mãe. Olha só a história. E depois que eu fiz a odontopediatria, eu fiz pós de PNE. Porque eu comecei a notar que estava muito... eu precisava aprimorar mais no meu consultório. Estava chegando muito paciente especial. E quem atende paciente especial sabe que não é igual atender uma criança normativa. Eu preciso entender de manejo, de interação medicamentosa e das síndromes. Não é tão fácil, não. E aí, a mãe falou, ele não está reclamando de dor. E eu notava que o paciente ficava assim, ó. Batendo. Bem na região do molar. E eu falava, mãezinha, a senhora nota que ele está batendo o queixinho? Qual foi a resposta da mãe para mim? Ele faz isso direto. É do autismo. Resumindo em palavras bonitas que a mãe quis dizer para mim, aí eu quis falar bonito para a mãe para ela saber que eu entendi. Falei, mãezinha, a senhora quer dizer que é uma estereotipia dele? Aí a mãe... Sou pequenininha, bebê, mas eu dou conta, né? Então, mãezinha, mas isso não é uma estereotipia.
Ele está incomodado. Ele está querendo se comunicar com a senhora que algo lá no fundão da boca dele não está legal. Aí a mãe começou a me ouvir depois disso. Mãezinha, olha aqui comigo. Ah, ele não abre a boca. Por isso eu não consigo escovar. A mãe veio como? Fechada, desacreditada. Coloquei o abridor de molde. Todo mundo conhece o abridor de molde? Ó, daqui partiu o Golgram. A gente vai juntos lá, porque tem um novo molde. Ah, tem um novo molde. 2 horas. Bom, coloquei o molde e aí, vou até tirar o microfone que é segredo. Tem gente que não concorda comigo, tá? Mas eu envolvo a mãe no tratamento. Eu dou o espelho pra mãe olhar. Você acredita que tem gente que acha que é errado? Eu acho certo. Eu acho que a mãe tem que ver o estrago. E eu dei o espelho pra mãe pra ela enxergar. Aí a mãe começou a ficar impressionada. Nossa, tá grande. Não sabia que tava assim. Então arranca. Não, mãezinha, vamos tratar. O que a gente fez aqui? Endo. Sim. Fizemos endo. No CTZ. Não tenho medo. Oiê, tudo bem? E aí, como que a gente reabilitou esse caso? Usamos Rivasilver, tá? Esse caso é um caso bem legal. Coroinha de acetato posterior, certo? Boa para HMI, dente com destruição ampla, que a restauração não segura por nada. Xuxa uma coroinha de molar que dá certo, tá? Qual foi o recheio da nossa coroinha? Vou já contar para vocês. A adaptação é a mesma. Prova, faço a adaptação cortando com a tesoura, tá bom? E aí, viu? Provou direitinho. Faço um furo no meio da coroinha para o meu material escoar. E aí, como material de escolha, eu utilizei o Rivasilver, tá? Pelo impacto, pela carga e porque ele é resistente à umidade. Então, como o paciente era especial, difícil abrir a boquinha, não ia conseguir fazer um isolamento adequado, precisei utilizar um material com resistência. E aí, o Rivasilver é um ionômero modificado com limália. Então, ele tem uma resistência e uma dureza maior. Toma presa muito rápido, o que é muito bom para quem atende bebê e PNE. Inserir, olha como ele já sai numa textura durinha. Ele não é melecoso, fluidinho, sabe? Igual um ionômero tradicional. Levei em posição. Importante dica quando vocês forem utilizar a coroa de acetato. Coloca e não samba. Colocou e ficou. Se eu coloco, tiro, sambo, mudo, já deu ruim, tá? Eu tenho que colocar e estabilizar a coroinha na posição. Daí, fiz a remoção da coroa. Gente, eu gosto tanto dessas coisas. Olha aqui que bonito ver a coroa saindo, né? Desenformando esse bolo. E aqui foi o pós-imediato, tá? Importante, dica que eu dou para vocês, quando vocês adaptarem uma coroinha de molar, chequem a oclusão antes com a coroa em boca. Porque senão eu perdi toda a minha anatomia. Eu vou ter que desgastar. Aí que chato, né? Então, coloca a coroinha, faz o paciente ocluir. Se tiver que desgastar, desgasta pela cervical, certo? E aqui foi o final, no mesmo dia, depois do polimento. E ainda inventei aqui, né, de melhorar aqui o vedamento. Eu vou até voltar para ver se vocês observaram isso aqui, ó. A paciente, ela tinha um remanescente, certo? Então, aqui, assim que a gente tirou, ficou um pouquinho do dente rígido. Mas aí, o que eu fiz? Eu peguei mais um pouquinho do silver e adaptei com um explorador de pontinha ativa, bem aqui, olha, para eu ter a liberação de flúor e deixar tudo vedadinho e liso. Então, aqui foi o meu pós. Eu peguei um disquinho, eu gosto dos disquinhos da TDV, aqueles, chama Praxis, é tipo o Soflex da 3M. Passa bonitinho, dá um polimento e esse foi o resultado final. Para um dente perdido, desacreditado, ficou muito ok, né? Dente posterior ficou acinzentado, mas ok, tá bom? Então,
é uma alternativa, né, para um dente que estava super destruído, ó, reabilitamos. E aí, qual que é o passo a passo da coroa anterior? Vamos lá? Prepara o dente, isso é importante, tá? Eu pego no pé das nossas alunas, porque precisa ter boa adaptação na gengiva. Não adianta fazer um dente gordinho e mal adaptado para juntar placa, tá? Então, a gente fura do mesmo jeito, insere a resina, fotoativa por 60 segundos, tira a matrizinha e dá o acabamento, tá? E aí, trouxe para vocês aqui uma alternativa muito boa de material anterior para a gente estar restaurando, tá? Então, fizeram uma pesquisa grande. Não sei se vocês conhecem a Paulinha do Dicas para Dentistas, Maria Paula. Ela é ótima. E ela pegou de todas as marcas comerciais, tipo X e Y, mais baratinha e mais carinha, tá? Para definir qual que era mais branca e opaca, para mascarar o fundo escurecido e também para dente descido. Qual foi a marca e a resina que chegou mais parecido com a cor do tecido? De todas. Shocking. A Aura DB, a DC1. Então, essa aqui é a mais branca e opaca que a gente tem. 3M, a mais branca mesmo e opaca é essa, tá? Beleza. Vou mostrar para vocês aqui essa reabilitação, tá? Então, grande destruição coronária, ataque ácido adesivo, isolamento relativo. E aqui foi utilizado a cor DC1. Qual que é a diferença da DC1 para DB? Vamos lá. Eu brinco, né? É o meu apelidinho que eu dei, que DB é dente branco. É o branco estourado, branco, branco, branco. E a DC1, ela é 1% de translúcida. Nem todos os dentes descidos são branco estouradão. Tem dente descido que tem uma borda um pouquinho mais translúcida, que é um pouquinho mais... não é amareladinho, mas não é tão branco, branco, branco. Nesses casos, a gente utiliza a DC1, tá? E aí, tem esse outro caso aqui, que foi um caso com DB. Essa paciente aqui, a mamãe ama essa paciente, é a bonitinha do consultório. Ela tinha sofrido um trauma e começou a negligenciar muito a escovação. Placa, 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 tá? Vocês podem notar aqui até bem amarelado. Por que amarelou assim? Sulfato ferroso, mancha. E aí a gente utilizou uma pasta profilática boa, que eu até postei esse casinho para vocês, que é uma pasta profilática que tem carga, então ela é um pouco mais... Ela não é abrasiva, mas ela tem componente químico que tira a mancha, tá? E aí depois a gente restaurou com DB. Restaurou, fez a exo e o incisivo já começou a ir para o lugar, tá? Esse outro caso aqui, mamãe, você gosta desse caso também. Essa pacientinha, ela tinha uma reabilitação ampla para fazer e aqui a gente só usou a resina DB. Sem nenhum opacificador, ela direto, PEI, só a DB. Para vocês verem como ela é branca e opaca, que ela não deixa mascarar o fundo, ela mascara o fundo. Ela não deixa o pretinho da lesão de cárie passar, porque ela cobre, tá? Outro caso clássico que eu trouxe para vocês aqui, esse caso de trauma, que é muito frequente no consultório de odontopediatria. A gente tem muito caso de trauma. Nesse caso aqui, a gente fez mínima intervenção. A gente não fez desgaste nenhum. Só acrescentou a DB, sem o pacificador, direto, PEI, tá? Mascarou, ok a cor, certo? Só caso difícil, né? Esse outro caso que a gente fez endo num dente fusionado. Caramba, né? E aí a gente reanatomizou a coroa com a resina DB também. Por que eu coloquei esse caso? Porque aqui, anteriormente, eu mostrei dente escuro, dente com lesão de cárie inativa, dente com trauma, mas a DB é indicada também para dente rígido, que a cor tá ok. Por quê? A cor é muito próxima à cor do dente descido, tá?
Então, vou passar rapidamente para vocês o protocolo de pino, que eu sei que pode ser útil. A gente está falando de coroinha, né? Então, qual que é a regra do pino? Eu vou precisar saber qual que é o meu comprimento de trabalho. Vou fazer uma endo bem feita. E o meu pino, ele precisa ter 1/3 do meu comprimento de trabalho. Eu tentei desenhar aqui para vocês, tá? Então, 1/3, é um pouquinho só. Não é um pinão. 1/3 do meu comprimento de trabalho. E ele tem que ficar para fora até a metade da coroa. Não adianta ser só um piniquinho. Piniquinho, né? Não vai ficar com boa retenção, certo? E aí, a melhor coisa que a gente faz é cimentar e cortar o meu pino depois que eu cimentei. Dá para reutilizar? Claro, né, gente? Quem vai jogar fora um pino desse? Mas cimenta e corta depois, certo? Eu gosto de cimentar com Riva. Riva Light. Bonito, tá bom? E aí, eu já faço um munhãozinho com Riva e vou com a minha coroinha por cima. E aqui é o caso em andamento. Com resina DB, tá? A prótese Denari também a gente vai utilizar para manter o crescimento. E eu trouxe aqui para vocês uma foto dela, caso vocês precisem mandar para o protético, né? Às vezes o protético não conhece como que é. Esse é o sistema da prótese Denari. E eu trouxe o acompanhamento da paciente para vocês, tá? Então, ela 1 ano depois da prótese, com o dentinho ainda, bonitinha. 2 anos, a gente já removeu essa prótese, tá? E aí, os permanentes já chegaram e ela continua em acompanhamento. Temos a prótese removível, que a gente vai utilizar, mas precisa de muita cooperação da criança. Ela pode ter gengiva ou não, dependendo do caso. E os mantenedores de espaço, que a gente vai cimentar com o Riva Light, exceto a coroa de aço, que precisa ser o selfie, porque a luz não passa por dentro do aço, certo? E a gente tem alguns tipos: banda alça, coroa alça, sapata distal e o bandado, que eu trouxe para mostrar para vocês rapidamente, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de um aparelho mantenedor de espaço funcional fixo, certo? Tenho aqui uma banda alça clássica. Tenho aqui uma coroa alça. Então, quando eu tenho uma grande destruição, eu posso fazer uma coroa e subir uma alcinha para manter o espaço. E, nesse caso, vou cimentar com o selfie, porque não vai passar luz pelo aço. E esse caso aqui é bem legal. Eu trouxe o passo a passo para vocês de uma sapata distal. Vocês já ouviram falar desse mantenedor? Esse aqui é legal demais, tá? A sapata distal a gente vai utilizar quando a gente tem uma perda de um segundo molar descido e tem o primeiro molar permanente. Como a gente vai manter o espaço dele? Sendo que ele nem entrou em oclusão, ele não vai mesializar? Vai. Então, para isso, a gente desce uma sapata dentro do alvéolo, depois da exo, tá? E cimenta com Riva Light. Então, ele fica desse jeito, tá? Imediatamente depois da exo, eu faço a cimentação com Riva Light e desço a sapatinha por dentro do alvéolo. O protético faz uma banda alça com uma sapatinha que vai entrar dentro do alvéolo. E aí vai impedir o molar de mesializar. Certo? Então, gente, que essa seja a nossa missão. Reabilitar e devolver sorrisos, né? Eu espero que vocês tenham se sentido motivados com a odontopediatria e vendo com esses casinhos que não existe caso impossível, né? Desde que a gente tenha amor e empatia pelos nossos pacientes, a gente vai conseguir reabilitar, certo? Então, quem gostou, bate palma.